rapidinho para a gente poder iniciar? Nós ia se mudar, tia, aí foi, o menino disse que tinha energia, né? Eu vou e levei meu livro pra lá, pra mim ver a aula lá. Não foi, quando foi mais tarde, ele disse que não tinha energia, aí foi, meu livro tava lá, não tinha como ir buscar. Ah, eu sei. Pronto, gente, nossa aula de ciências, certo? Caderno, né, tia? Não, mas aí assim, a tia tinha até passado na aula passada para vocês, né, uma atividadezinha no caderno, não foi? Deixa eu conferir aqui. A última aula eu tinha passado a atividade no caderno para vocês, certo? Vocês tiveram a semana passada, vocês tiveram apenas o simulado, né, da avaliação bimestral, né? E não tivemos aula, certo? Foi como a gente ter tido uma semanazinha assim, digamos que de um pouco de descanso, entre aspas, né? Porque tinha que estudar, tinha outras coisas para fazer, né? Mas assim, essa atividade foi do dia, só um instante, 24, né? Atividade do dia 24 eu passei, uma atividade realmente foi no caderno, certo? Que era para vocês copiar e responder no caderno, né? Então, a questão dizia assim, ó, complete as frases abaixo. A. A floresta amazônica ocupa boa parte do estado do Amazonas, certo? Vocês querem que eu coloque no chat a resposta? Vamos lá. Questão 1. Questão 1, certo? Era para completar as frases. Eu vou colocar só por ver É no na. caderno, tia. É, Ô, microfone chato. questão 1, né? A floresta amazônica ocupa boa parte do estado do Amazonas. B. O Pantanal localiza-se em 3 países da América do Sul: Brasil, Paraguai e Bolívia. Gente, vamos parar de estar conversando o que não deve no chat, por favor. Eu tô corrigindo a atividade e estou colocando aí as respostas. E eu corrigindo a atividade, colocando e vocês conversando que não tem nada a ver. Aí vai misturar com o que eu tô colocando. Toda vida eu falo a mesma coisa. Pronto, questão 2. Descreva o solo dos ecossistemas abaixo. A. Floresta amazônica é superficialmente pobre, vírgula, composto de uma fina camada de nutrientes. B. Pantanal possui
extensa, Olha aí minha resposta, tá certa? áreas, peraí, olha já, inundadas. Arenoso com poucos nutrientes. Tá certo, viu? É a mesma coisa do que eu coloquei, que ele tem uma camada fina de nutrientes, quer dizer que ele tem, né, poucos nutrientes. C, que é a caatinga, apresenta solo arenoso e seco. Pronto. E a questão 3. Como é a vegetação da região da floresta amazônica? Vou colocar aqui, tá? Sua vegetação é composta de árvores com copa muito alta, vírgula, o que dificulta a penetração da luz. Ponto e vírgula. Consequentemente, quase não se vê vegetação. Rasteira nem animais de grande porte no chão. Pronto. Coloquei aí, certo? A resposta dá 3. Pronto. Assim fica corrigido a atividade do caderno, certo? Hoje a gente vai iniciar na página 134 com os problemas ambientais. Esse, gente, é um conteúdo bastante complexo, certo? Porque ele é um pouquinho grande, certo? Mas a gente vai ver com calma, né? Que a gente tem a nossa aula hoje, tem a nossa aula de sexta, certo? Então, a gente vai ver com calma, tá bom? Tia, posso ler? Nós temos aqui na página 134, ó, a gente já falou em relação às leituras, né? A tia já disse. Porque se eu deixar você ler, aí vai demorar um pouquinho, porque eu vou ter que deixar também outra pessoa ler, certo? Então, assim, é preferível que a tia vá lendo e vá explicando, que fica melhor, e vocês vão só observando aí e acompanhando comigo a leitura no livro, tá bom? Eu gosto muito que vocês participem, né? Como eu já falei, certo? Mas assim, quando eu gosto que vocês participem nas atividades, né? Vocês expõem as respostas de vocês, tá bom? Mas em relação à leitura e à explicação, tem que ser com a tia, tá bom? Vamos lá. Página 134, os problemas ambientais. O nome já diz tudo, certo? Problemas ambientais. Quando a gente fala em problemas ambientais, quer dizer que nós estamos com problema onde? No ambiente, né? E isso a gente tem realmente problemas. Eu estava falando agora há pouco na aula de ética lá no quarto ano, em relação às queimadas, né? E ao desmatamento também das plantas, que é basicamente o assunto que a gente vai ver agora, certo? Que tudo depende do ser humano, certo? Tudo depende da gente, né? Por quê? Porque nós, seres humanos, é o que contribuímos para que isso aconteça. Tanto nós, seres humanos, como também as ações da natureza, né? Ventos muito fortes, chuvas devastadoras, certo? Então, assim, existem esses problemas que a gente tem que enfrentar,
né, a gente tem que enfrentar. Por quê? Por conta, né, desses problemas ambientais, certo? Uma causa que a gente estava comentando em relação, a gente está vivendo um problema, né, que é o quê? O coronavírus é um problema, certo, gente? Está amenizando mais? Está, mas a doença não acabou. A doença não foi embora ainda, certo? Livro de Ciências, página 134. Então, assim, eu comentei até na outra turma que eu evito sair, certo? E esses dias eu precisei fazer umas compras e deixei para ir no mercantil à noite, né? Achando que nesse período, né, ia ter pouquíssimas pessoas, porque o pessoal passa o dia todo circulando na rua. E eu achei que nesse período da noite iria ter menos pessoas, né, e menos risco. Gente do céu, eu acho que a doença não pega à noite, porque era uma quantidade imensa de pessoas sem máscaras na rua à noite. Eu fiquei constrangida, fiquei assim, passada mesmo, porque as pessoas não têm a consciência que o único meio de prevenção e o único meio de impedir, né, entre aspas, da gente contrair essa doença, ainda é a máscara. Nós não temos outro meio, não. E as pessoas natural, na rua, com crianças sem máscaras. Gente, meu Deus do céu, eu nem acredito no que eu tô vendo. E olha que a nossa cidade, nosso municípiozinho, por ter uma quantidade não tão grande de habitantes, né, teve vários casos, certo? Então, assim, gente, eu fiquei triste com aquela situação, né? Porque a gente tem todo aquele cuidado, né? De se preservar, de se, né? Digamos, de se cuidar, né? E algumas pessoas não estão vendo isso aí. Tem gente que acha que já adoeceu, que pegou a doença e não pega mais. Não é assim que funciona. Pegou, corre o risco de pegar novamente. E sempre a segunda vez é diferente da Né, primeira. tia? Aham. Então, assim, gente, eu fiquei passada mesmo com o que eu vi. Mas hoje nossos problemas ambientais vêm em relação, né, aos impactos, aos desmatamentos, né, o efeito estufa, a queimada, e é o que também acontece muito. Eu tô, assim, meio atacada do meu nariz, meu estalecido, por conta também de queimadas. Toda tarde, gente, aqui onde eu moro, é incrível. É incrível. Toda tarde, no horário que o sol está mais quente, alguém sempre tem que fazer uma queimada. Aí vem que você fica sufocada, sem ar, aquele mau cheiro de fumaça, né? E não sai não, viu? Passa o dia todo com aquela mesmo mau cheiro, certo? Então, assim, começando aí, né, no texto. O ser humano, gente, ele sempre busca melhoria nas condições de vida, certo? Em alguns casos, a gente pode até utilizar isso aí. Melhorias essas que às vezes prejudicam o ambiente, certo? Quando falamos de problemas ambientais, estamos falando de quê? Das agressões realizadas pelos homens, né, ao meio ambiente. Sempre, digamos que o culpado vai ser sempre, em quantidade maior, o ser humano, né, porque é o responsável por isso aí. Essas agressões são de ordem política, econômica e cultural. Quando ele fala em ordem política, aí já vai para os gestores, né, que acabam tendo que pagar pessoas para fazer aquele desmatamento, aquelas que causam os problemas ambientais. A parte econômica, que é das pessoas que desmatam e queimam para ganhar dinheiro, certo? E a parte cultural, certo? A parte cultural vem daquela parte de cultura, para obter aquelas plantas, certas espécies. Há muito tempo, os problemas ambientais brasileiros, principalmente a constante destruição de nossas reservas florestais, porque vocês sabem que as nossas reservas florestais, elas estão bem devastadas, né? Não sei nem se ainda pode ser chamado de reserva, certo? Elas vêm sendo denunciadas, né? E são motivos de grande preocupação. Conhecendo os elementos que compõem o ambiente e a maneira como se relacionam,
pode ser adotadas o quê? Várias medidas, né, gente, para poder preservá-los, certo? E para poder preservar essa biodiversidade, certo? É preciso, em primeiro lugar, que haja uma conscientização efetiva e responsável, coisa que os seres humanos não têm, é o quê? Consciência. Eu não digo todos, alguns têm, certo? Infelizmente, a sociedade ainda não observou a importância do meio ambiente para a sua sobrevivência. É o que a gente fala, nem todo mundo tem a mesma consciência. Eu tô aqui, eu cuido, mas outra pessoa, uma pessoa, estou aqui, cuido, né, do meio ambiente. Aí duas pessoas ou três vão lá e destroem. O que é que adianta eu estar cuidando se o dobro está destruindo, certo? Então fica complicado nessa parte, né? O grande dilema das sociedades modernas é conciliar o desenvolvimento tecnológico, né, e carência cada vez maior de recursos naturais, certo? É importante, gente, lembrar que o meio ambiente, ele é tudo que nos cerca. A gente precisa do meio ambiente, né, das plantas, dos animais, certo? As plantas, elas são produtoras, como a gente já viu, produzem o seu próprio alimento. Os animais, eles não produzem, certo? Mas tanto as plantas como os animais, eles nos servem de alimentos, certo? Então, assim, a água, né? O ar, o solo, a flora, a fauna e o homem, certo, gente? Eles são, né? Precisa preservá-lo para continuarmos existindo, né? A gente precisa sempre preservar tudo que nos cerca, ou seja, o nosso ambiente, para que podemos continuar existindo, tanto nós, seres humanos, como a nossa fauna e a flora, que são os animais e as plantas, e também a água, né? A gente também precisa preservar a água. Os impactos ambientais, o que é que são os impactos ambientais? Certo? Eles são as ações negativas, né, que são geradas ao meio ambiente, originárias de ações humanas. Essas ações, elas podem provocar diversos tipos de degradação ambiental no solo, na água e na vegetação, certo? É fundamental, gente, que cada segmento da sociedade, em particular, cada cidadão, ou seja, cada um de nós, tenhamos consciência, né, conhecimento dos problemas ambientais e participe de suas soluções, certo? O ser humano, ele precisa buscar melhorias, né, tanto para o ambiente como para, né, o, o ecossistema, certo? Na página 135, ele fala do desmatamento das florestas, né, que é um grande problema. Eu acho que o desmatamento e as queimadas são um dos maiores problemas ambientais, certo? O desmatamento, ele é um dos mais graves problemas ambientais da atualidade, certo, gente? Foi o que eu falei para vocês agora. Tanto o desmatamento quanto as queimadas são um dos mais graves, certo? Além de devastar as florestas e os recursos naturais, compromete o equilíbrio do planeta, né? Tendo como a primeira consequência a destruição da biodiversidade. Porque quando você desmata, você também está destruindo, né, a biodiversidade. E pode também levar à extinção de muitas espécies de animais e plantas, certo? Isso tudo no desmatamento. Ainda temos a queimada, né, que contribui bastante para que isso aconteça. A fiscalização contra o desmatamento é descontrolado e a fiscalização contra a retirada ilegal. Quando a gente fala em retirada ilegal, nós estamos falando de quê? De retiradas que não têm autorização, certo? De pessoas que retiram sem autorização do governo, né? Ou do, do gestor da cidade, né? São medidas igualmente importantes. Então, a gente precisa estar sempre nessa fiscalização, certo? As pessoas que trabalham com isso, né? É necessário, gente, também proibir o quê? A caça, né? Porque as pessoas caçam, né? Para poder matar os animais e industrializá-los, né? A pesca também e a utilização comercial de espécies em extinção e na época do defeso, que é na época da reprodução, certo? Por exemplo, a pesca. É bom, eu sei que é bom a gente comer um peixinho, né? E tudo. Mas pessoas que pescam
para sobreviver, né? Mais pessoas que pescam para industrializar, né? Para, para ganhar dinheiro com aquilo ali, é ilegal, certo? Outro caso é a erosão. A erosão, gente, é um problema causado pelo desmatamento. Então, uma coisa leva a outra, né? Se vai acontecer aquele desmatamento, também vai acontecer a erosão. Por quê? Porque um leva ao outro, como eu falei para vocês. Pois ele leva ao empobrecimento do solo, certo? O desmatamento, ele leva ao empobrecimento do solo devido ao carreamento, né, dos nutrientes, tornando-o impróprio para a agricultura. Como vocês estão vendo essas três imagens, nós temos aí a parte do desmatamento, a parte da erosão, certo? Que é onde o solo, ele, digamos que se abre, né? E ali aqueles alimentos, eles não estão próprios para a agricultura e nem para o consumo, né? Outra consequência também, gente, da erosão, só um instantinho, é o assoreamento do rio, né? Os rios, eles recebem o quê? Fragmentos, né, do solo que são trazidos pelas enxurradas, certo? Tornando-os mais rasos e contribuindo para o seu transbordamento e alagamentos das áreas vizinhas, né? Acarretando a morte de muitas espécies aquáticas. Pronto, acontece isso aí, né? Por conta também do ser humano, certo? A extinção de nascentes acarreta a diminuição da temperatura, proliferação de pragas, né? E doenças e o aumento do gás carbônico na atmosfera por meio de quê? Das queimadas, foi o que eu acabei de falar para vocês. Um dos outros problemas, certo? Que são o quê? As queimadas. Que contribui também para o efeito estufa, né, meu povo? Vocês sabem que é uma grande contribuição para o efeito estufa as queimadas, por conta tanto do clima, que vai ficar quente, como eu disse para vocês, o dia já está quente, né? Porque 5 horas da manhã, 5h30, o sol já está bem radiante, certo? Uma hora dessa, vocês podem olhar, o sol está bem quentinho. Aí vocês imaginam mais tarde, né? Digamos que 1 hora da tarde, 2 horas, 3 horas, que o sol é daquele de deixar você, né, torrando mesmo. Aí vem uma pessoa, um cidadão, e coloca fogo, né, em alguma coisa. Gente, aquilo ali acarreta o quê? No efeito estufa, meu povo. Aquela quintura ali vai prejudicar o efeito estufa, certo? Oi, Ô tia, aqui onde eu moro, quando dá mais ou menos meio-dia da tarde, tia, parece que você tá respirando o sol. É muito. exatamente. É o que eu acabei de falar. Gente, é quente, 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 quente demais. Não reclamando, né, desse nosso, da natureza, né, porque o sol, mas tá muito quente, gente. Tá cerca de 34, 35 graus Celsius. Tia, E Muito, aqui, tia? muito quente. Quando você toma banho, aí com 15 minutinhos já tá com calor de Não novo. precisa nem ter 15 minutos, não, porque eu tomo banho, já saio do banheiro com calor. Eu já saio do banheiro com calor, não precisa nem você esperar 15 minutos, não. Eu, pelo menos, não, né? Então, assim, gente, a erosão, ela também tem um grande impacto, né, no desequilíbrio ambiental da nossa flora e da nossa fauna, certo? Na página 136, ele vai falar da parte do efeito estufa, né? Que é outro caso também bem, digamos que prejudicial, né? Porque é o que a gente está falando agora. Só que já são 8h28, certo? Não vai dar tempo a gente falar sobre o efeito estufa, né? E nem sobre a inversão térmica. Isso a gente vai falar na aula de sexta-feira, certo? Tem aí o efeito estufa, né? A destruição da camada de ozônio, certo? A atividade de vocês hoje será no caderno, certo? Vocês vão, a tia vai colocar lá no Google Sala de Aula, vocês vão escrever um textozinho, né, explicando as consequências, né, dos seres vivos, que os seres vivos podem sofrer com o desmatamento das florestas, certo? E vocês vão criar um textinho, não precisa também ser um texto, ai, tia, tem que ser uma folha, não, certo? 10, 15 linhas, tá ótimo esse texto,
certo? Para vocês escreverem, né? Vocês podem estar pesquisando na internet, né? Digamos que as consequências e podem estar tirando também algumas ideias, certo? Eu quero texto também com as palavras de vocês, tá bom? Vocês podem pesquisar, mas também precisam utilizar das palavras de vocês, certo? Eu vou colocar lá no Google Sala de Aula, né, o que é que vocês irão fazer, tá bom? Para poder, quando for na sexta-feira, a gente socializar algumas aqui, né? Porque às vezes nem todo mundo quer, né? Mas a gente socializa pelo menos alguns, certo? Deixa eu ver se ainda tem alguma coisa aqui no chat para me responder, que tenho alguns minutinhos aqui ainda. Pronto, né? Ok. Pronto, gente. Então, assim, como eu falei para vocês, eu vou colocar as atividades, né, lá no Google Sala de Aula, para vocês estarem copiando e respondendo no caderno, tá bom? Então, Tia, beijos para vocês, certo? Vocês vão uma ter um pergunta, intervalozinho aí tia. agora. E até a próxima aula. Amanhã nós temos a nossa aula de artes, certo? E amanhã nós temos. Tchau, Tchau, tia. tia! Tchau. Tia, tem uma pergunta. Gente, doeu meus ouvidos. Tchau. O povo não. Ah, tá. Ah, ok.